somente à noite, por exemplo, não tivesse luz, não teríamos alimento, não teríamos água, nós não sobreviveríamos. Então, a nossa maior fonte de luz, o Sol, ele emite vários raios luminosos, né? Então, imagina um ponto qualquer, tá? O Sol. Esse Sol ele emite vários e vários raios de luz. Por isso que quando a gente desenha o Sol lá atrás, lá quando é um prezinho, né? Primeiro aninho, a gente desenha o Sol assim, não é? Por que que a gente desenha o Sol assim? Esses que são os raios de luz que o Sol emite. São os vários raios de luz que o Sol emite. Ele emite raios de luz para todos os lados. Na verdade, a gente sabe que o Sol é uma estrela, né? Com formato circular. E ele emite esses raios de luz, tá? Então, antigamente, quando começaram os estudos da ótica, os cientistas eles acharam que era assim: para que eu enxergasse vocês, o meu olho enviava partículas que refletiam no seu corpo e elas voltavam para o meu olho. Daí eu consegui enxergar. É como se meu olho liberasse partículas, batesse no objeto que eu estou enxergando e essa partícula voltasse com a informação das cores, do objeto, da forma, tá? Então, antigamente eles tinham essa crença, até que os estudos foram se desenvolvendo, né? Então vamos ler aqui essa parte da introdução, ó. Durante o nascer do Sol, podemos observar a formação das sombras. Essa observação, embora muito simples, permite-nos concluir que a luz se propaga em linha reta. Tá? Então a luz, por isso nós fazemos esses raios de luz aqui do Sol, ó. Ela se propaga de forma reta. Tá? Essa lâmpada que está na sala de aula, ela está emitindo vários raios de luz em linhas retas. Como que a gente consegue identificar isso? Olha que interessante esse desenho da apostila de vocês, ó. Vocês estão percebendo que os raios de luz eles estão em linha reta? Ó, tá tudo em linha reta. Então, o raio de luz ele tem esse tipo de comportamento. Na antiguidade, a tentativa de explicar o que é luz, o matemático grego Euclides, em seu tratado sobre ótica, relata que a luz é formada por raios que saem dos nossos olhos, interagem com os objetos, são refletidos para os olhos, permitindo que sintamos esses objetos, que é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Logo, para os gregos, o conceito de luz estava relacionado ao conceito de visão. Sabemos que não é assim que acontece, como será abordado adiante. Somente 1500 anos depois, o matemático físico árabe Alhazen desvinculou o conceito de luz-visão, descrevendo precisamente o funcionamento do olho humano. No entanto, a natureza da luz permaneceu um mistério até que Isaac Newton, ao descrever a dispersão da luz branca ao atravessar um prisma em 1666, formulou uma teoria de que a luz é formada por diversos corpúsculos que se propagam em linha reta. Essa teoria ficou conhecida como teoria corpuscular e permitiu que Newton explicasse muitos fenômenos ópticos. No entanto, a difração da luz não podia ser explicada por essa teoria. Em 1802, Thomas Young mostrou em suas experiências que a luz se comportava como onda, fundando as bases da teoria ondulatória. Em 1905, Albert Einstein, durante a explicação do efeito fotoelétrico, que isso é assunto do ensino médio, retornou o conceito da teoria corpuscular para a luz. O físico dinamarquês Niels Bohr pôs fim à discussão ao propor o princípio da complementaridade, que diz basicamente que, dependendo das condições, as partículas exibem comportamento de onda ou partícula. Dessa forma, o conceito de luz é explicado pelo princípio da dualidade onda-partícula. Resumindo, pessoal, na antiguidade eles achavam, que nem eu disse, que o nosso olho enviava informação, né, partículas em linha reta, batia nos corpos e voltava com a informação da forma e da cor da pessoa. E isso foi aprofundando, né, até que Niels Bohr, que foi o último pesquisador que falou sobre a onda, sobre a luz, ele disse o seguinte, que a luz é um raio, uma linha reta, porém ela se comporta como uma onda. O que seria uma onda? Quando o rádio ou a TV, para você assistir ou ouvir o rádio da sua casa,
tem uma antena da rádio aqui na cidade, né? Não sei se vocês sabem, tem uma antena grandona da rádio. Aquela antena vai emitir sinal para o seu rádio, e o seu rádio vai captar esse sinal. Como que é mandado esse sinal? Através de ondas. Ondas eletromagnéticas, nós chamamos. Isso é o sinal. A internet é o mesmo esquema. Internet via rádio, você tem antenas na sua casa. Tinha, né? Agora a maioria tem fibra ótica. A internet de fibra ótica, ela é internet cabeada. Ela passa pelo cabo. Mas a internet via rádio, que nós tínhamos antigamente, todo mundo tinha que ter uma antena, não é? Todo mundo tinha que ter uma antena, e essa antena fazia captação do sinal da onda. E tinha uma antena emissora, e aí o técnico ela posicionava essa antena para quê? Para receber o sinal que vai vir da antena grande, da antena maior. Esse sinal é transportado de que forma? Ondas eletromagnéticas. Nós não conseguimos ver. Você vê a onda chegar na antena? Não vê. Só que você sabe que ela existe. Por quê? Porque você está assistindo televisão, você está ouvindo rádio, então essa onda chega. Então a luz, ela também se comporta como uma onda, tá? A luz, ela se propaga de forma retilínea, mas ela também é uma onda eletromagnética, tá? Pensando nesse princípio, como ela se propaga como uma onda, foi criado o espectro eletromagnético, que é uma definição dos comportamentos da luz, tá? Então a luz ela pode se comportar como onda ou, mais especificamente, ser uma onda eletromagnética. Essas ondas podem ser classificadas em função do seu comprimento e de sua frequência. Observe o espectro eletromagnético a seguir. Então eles pegaram e dividiram os raios de luz. Todas essas ondas eletromagnéticas que são enviadas para nós captarmos, essas ondas que são transmitidas, foi colocado dentro desse sistema que nós chamamos de espectro eletromagnético, tá? Eu acabei de falar para vocês que o rádio, ele emite ondas, não é? O micro-ondas da sua casa também, ele esquenta os alimentos através de ondas eletromagnéticas. Ele não coloca fogo lá dentro e vai esquentar, não. Através dessas ondas vai fazer com que o prato que você coloca lá dentro esquenta, tá? Então, tanto o rádio quanto o micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, são todas ondas eletromagnéticas. O que muda de um para o outro? A frequência dessas ondas, tá? O que é a frequência dessas ondas? Percebam que eu tenho aqui dois exemplos de ondas, ó. Eu tenho uma onda com frequência baixa e tenho uma onda com frequência alta. O que significa frequência alta? Ela tem mais oscilações pelo tempo. Aqui a oscilação é bem menor, tá vendo? Eu tenho menos oscilações. Então, conforme eu saio desse espectro eletromagnético, aqui eu tenho ondas grandes. Daí você vai diminuindo e vai diminuindo cada vez mais. É como se fosse assim o comportamento da onda. Ela começa grande e ela vai aumentando a sua frequência. Então, quando a onda eletromagnética do rádio é prejudicial à saúde? Não. Porque a todo momento está passando onda eletromagnética de sinal de telefone, de rádio, TV, e você não é prejudicado. Porque essa onda ela tem um comprimento muito grande. Ela tem uma frequência muito baixa. Quando você vai para micro-ondas, também não. Infravermelho, também não. No entanto, o infravermelho ele é utilizado para quê? Em tratamentos de fisioterapia. Vocês já viram? Às vezes, não sei se alguém já fez fisioterapia, já deve ter visto. Todo fisioterapeuta no consultório lá tem um infravermelho, que ele ajuda no tratamento. Através das ondas eletromagnéticas do raio infravermelho, ele esquenta, acho que ele chega a esquentar a parte do corpo humano, dilata, e aí vai ficar melhor para você fazer exercício. Eu não sei qual que é o intuito do infravermelho na fisioterapia, mas eu sei que ele é utilizado. Se você já for a alguma clínica, você já deve ter visto. E aqui, ó, nesse intervalo aqui, está os raios de luz, da luz branca. A luz branca, não sei se vocês sabem, a luz branca que nós estamos vendo aqui, ela é com a composição de várias cores, que são as cores do arco-íris. Então, quais são essas cores?
Nós chamamos de VAA, VAAV, tá? Quais são essas cores, então? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde. Peraí, vermelho, amarelo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Que são as cores do arco-íris. Essa luz branca que nós estamos vendo, a luz do sol, se você pegar um prisma, sabe o que é um prisma? Sabe o que é um prisma, né? Olha que interessante. A luz branca, ela é composta por todas as cores do arco-íris. Como que foi descobrido isso? Como que foi descoberto isso, né? Newton, quando ele começou a fazer o estudo da luz, ele viu o seguinte. Olha que interessante. Só um minutinho, gente. Eu tô ficando nos 11. Olha essa foto aqui na internet, ó. Quando a gente joga um raio de luz branco, ó, um raio de luz branco, quando ele atravessa o prisma, essa luz se decompõe. E aí ele viu que as cores do arco-íris formam a luz branca. Então, como que forma o arco-íris? Vocês sabem, né? Logo após uma chuva, quando o sol aparece, forma arco-íris. Por quê? O raio de luz do sol é uma luz branca. Quando ele passa pela gota d'água, é como se a gota d'água dispersasse as cores da luz branca. Então, por isso que você vê essas cores do arco-íris. Por isso que existe o arco-íris. O arco-íris ele só acontece quando chove e logo após a chuva vem o sol. E aí, quando fica essas gotículas de água no céu, fica o arco-íris, surge o arco-íris. E as cores do arco-íris, por que acontecem as cores do arco-íris? Porque todas essas cores compõem a luz branca, que é a luz que vem do sol, que é a luz que vem da lâmpada. Se eu pegar um prisma aqui agora e jogar um raio de luz branco, vai acontecer. Você vai ver que a hora que a luz branca passar pelo prisma, ela vai se decompor em várias outras cores, que é as luzes as cores do arco-íris, certo? Voltando aqui então. Então, essa faixa aqui do espectro eletromagnético é a luz que nós enxergamos, que é a luz branca, que é o que nós conseguimos enxergar, tá? Então, essas ondas de luz que nós não conseguimos enxergar está dentro desse intervalo aqui, ó. E a frequência dela vai de 10 a 14 a 10 a 15 oscilações por unidade de tempo. O raio ultravioleta, ele tem uma frequência um pouco maior. Lembrando que a frequência ela aumenta daqui para cá, certo? Ela vai aumentando. Então, o raio ultravioleta é o raio do sol também, não é? Quando você compra lá o protetor solar, tem lá raio ultravioleta, né? Protege dos raios ultravioletas. Quando você fica exposto a muito tempo no sol, isso é prejudicial. Porque essa onda que é transmitida à luz do sol, ela tem uma frequência muito alta. Então, isso pode ser prejudicial da nossa saúde. Por isso que se você ficar muito tempo exposto ao sol, você pode ter alguma doença, pode desenvolver alguma doença, pode queimar algumas queimaduras, né? Enfim, você perde vitamina. Então, ficar exposto muito tempo a uma radiação com uma frequência muito alta causa problemas à saúde. Raio-X. O raio-X, vocês já fizeram raio-X? Aquele efeito que como é que chama? O rapaz que faz radiografia, quando ele entra na sala, ele usa uma roupa especial e ele fica atrás de uma parede de equipamento para se proteger dos raios que ele vai emitir. Quando nós ficamos, porque nós vamos ficar expostos, porque ele vai tirar a radiografia nossa, certo? Quando ele vai liberar essas ondas eletromagnéticas para fazer o raio-X, ela é muito prejudicial, ela é muito forte essa raio. Se você ficar exposto muito tempo nessa radiação, você pode morrer. É muito perigoso. No entanto, que quem trabalha com radiografia, eles recebem um valor a mais pela periculosidade do trabalho deles. Porque é muito perigoso, é uma frequência muito alta de onda que vai ficar exposto a
muito tempo, porque pensa, você vai lá uma vez só. Se ele tirar uma radiografia sua, beleza. Depois você vai fazer daqui 2, 3 anos, ou daqui 1 ano, daqui 2 semanas. Agora ele fica lá o tempo todo fazendo isso, o dia inteiro trabalhando com isso. Então ele usa uma roupa protetora para que ele não seja prejudicado por conta desses raios que são muito fortes. E o raio gama, ele está presente dentro dos aparelhos de radiografia. É esse aqui que é o causador da morte, vamos dizer assim, dessa forma, tá? Esse é o raio, essa onda mais perigosa que tem. Exposição a raio gama é morte na certa. Você não pode ficar exposto a isso. Esse raio gama é encontrado dentro desses aparelhos de radiografia, tá? Então, é muito perigoso você mexer com coisas que você não sabe, por exemplo, no caso da radiografia. Porque dentro desse equipamento tem um raio gama. E esse raio gama que vai fazer sair o raio-x. Então, ele é a fonte do negócio. Então, se você ficar exposto a essa fonte, você pode morrer, porque é uma onda eletromagnética muito forte que afeta o nosso organismo. Então, você não pode ficar exposto a isso, tá? Então, esse espectro eletromagnético, ele serve para quê? Para mensurar as ondas que são emitidas, tá? E para determinar também qual que é a parte da luz que é visível aos nossos olhos, que é a luz visível que nós chamamos, tá? Quais são as cores da luz branca? Lembra assim, ó, VAA, VAA, V. Oxe. Para vocês decorarem as cores do arco-íris, ó. VAA, VAA, V. Verde, azul. Muito bem. Essas são as cores do arco-íris e elas compõem a luz branca que sai da lâmpada, a luz branca que vem do sol, enfim. O pessoal de casa está acompanhando? Ó, aqui ele está falando um pouco sobre os raios ultravioletas, que se você ficar muito tempo exposto ao raio V, tá, que é o raio ultravioleta, isso é prejudicial. Isso aqui é um aplicativo que mede o nível de radiação do sol, tá? Então, o que foi descoberto nas últimas pesquisas? Que esse raio ultravioleta, ele está vindo cada vez mais forte. Por quê? Por conta da camada de ozônio, aquecimento global, entendeu? Então, assim, esses raios, eles estão cada vez vindo mais forte. No entanto, que no passar dos anos, vocês podem perceber que o calor cada vez está maior, né? Porque os raios de luz, os raios ultravioletas, eles estão entrando com mais facilidade no planeta. E eles entram muito mais fortes, tá? Então, por isso que esse raio ultravioleta hoje, quando vocês forem para a praia, sempre passa protetor, fica debaixo do guarda-sol. Mesmo que aquele mormaço da praia, você sente queimar, mas é melhor do que você ficar exposto 100% ao sol. Nós temos... Oi? Pois é. Nós temos dois tipos de fontes de luz. O que seria uma fonte de luz? Vocês sabem falar, pessoal de casa? Vamos ver. Não posso. Ei. Galera do cowboy. Estão me ouvindo? O que emite a luz? Deixa eu invocar. Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. O que emite a luz? Muito bem. Fonte de luz é o que emite luz. Muito bem, Guto. É isso aí. Uma fonte de luz é tudo aquilo que emite luz. Uma vela é uma fonte de luz? Não é? Porque ela está emitindo luz. Uma lâmpada é uma fonte de luz? O sol é uma fonte de luz? Uma lanterna é uma fonte de luz? Agora, essa cadeira que nós estamos vendo aqui na cela, ela é uma fonte de luz? É. Cuidado. Mas aí que vem a diferença. Nós temos fontes primárias e fontes secundárias. O que é uma fonte de luz primária? É tudo aquilo que emite a luz. Então, a lâmpada é uma fonte primária da luz. É dela que vai sair a luz. Só que a cadeira também é uma fonte de luz, porque eu estou enxergando a luz. Só que ela é uma fonte secundária. Por quê? Um outro objeto primário está iluminando ela e a luz está refletindo para mim. Entendeu? Então a cadeira também é uma fonte de luz secundária.
Sim. Tá? Então, ó, as fontes primárias são aquelas que emitem luz própria, como o sol, estrelas, as lâmpadas acesas, um ferro incandescente, etc. Já as secundárias são aquelas que refletem a luz proveniente de fonte primária, como os objetos em geral, a lua, uma lâmpada apagada. Essa lâmpada acesa, a lâmpada é bem interessante. Essa lâmpada que está acesa na sala, ou no seu quarto, que seja. Ela é uma fonte de luz primária, porque ela está emitindo a luz. Se eu apagar essa lâmpada, ela vai ser uma fonte secundária, porque a luz do sol vai estar iluminando a lâmpada e vai vir para os meus olhos. Entenderam a diferença de fonte primária e secundária? Primária é o que vai emitir luz, secundária é aquilo que vai refletir a luz oriunda de uma fonte primária, tá? Nós temos três tipos, para representar a propagação da luz, utilizaremos o raio de luz, que é uma linha orientada que indica a direção e o sentido de propagação de luz. Então esses raios aqui, que eu mostrei aqui do Sol, são os meus raios de luz, tá? Então são raios que se propagam em linha reta, raios de luz, certo? Elas vão se propagar em linha reta. Nós temos alguns meios de propagação. O que seriam os meios de propagação? Onde que a luz... Oi? Você não tinha visto? Tem uma caneta. Nós temos alguns meios de propagação. O que seriam esses meios de propagação? Como a luz se comporta em determinados locais, tá? Deixa eu colocar aqui. Nós temos três meios de propagação. Nós temos os meios transparentes, nós temos os meios translúcidos e nós temos os meios opacos. Qual que é o meio de transparente? O vidro. Quando eu olho o raio, através do raio de luz, eu consigo enxergar exatamente o que está depois do vidro. O vidro sem filme, sem nada, o vidro puro, né? Eu consigo enxergar exatamente. O raio de luz, ele não sofre desvio. O que ele vem do sol, ele passa, ele atravessa o vidro corretamente. O meio translúcido é como se fosse um plástico branco. Você vê a imagem, mas ela fica um pouco embaçada. Acho que na apostila não trouxe, tem uma foto pra gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Transparentes, translúcidos e opacos. Geralmente eles trazem algumas fotos. Aqui, tem uma foto bem legal que eu vou mostrar para vocês entenderem. Opa! Vocês estão vendo essa imagem aqui, do globo terrestre? Aqui, no canto direito. Tá vendo que aqui eu tenho um meio de propagação transparente. Eu estou vendo exatamente esse globo terrestre que está aqui do outro lado. Esse aqui é o exemplo do meio translúcido. Percebam que eu vejo a imagem, um raio de luz atravessa esse meio aí, só que ele atravessa meio com raios tortos, né? Que você não consegue enxergar a imagem nitidamente. E um objeto opaco é aquilo que eu não consigo ver nada do objeto. O raio de luz, ele não passa pelo objeto opaco, ele para. Ele bate e fica, ele não atravessa, tá? Ô, professor. Oi? Eu não tô ouvindo nada. Parece que tá no mudo. Não. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ei? Alô, som? Alô, som? Tá ouvindo, né?
Então aqui está a diferença, ó, o transparente é esse aqui, o translúcido, o opaco. A parede é um meio opaco, translúcido ou transparente? Opaco. O vidro é um meio transparente, translúcido ou opaco? Transparente. O plástico é um meio translúcido, opaco ou transparente? Translúcido, que eu vejo embaçado pelo plástico, né? Então são esses os meios de propagação da luz, certo? Ficou claro? Então vai, continuando. Isso. Um outro efeito também da luz é as sombras e as penumbras, tá? O que é uma sombra? Você sabe o que é uma sombra, né? Quando você anda e está no sol, o sol projeta uma sombra. Por que o sol projeta uma sombra? Porque ali onde está escuro, que é o que nós chamamos de sombra, há a ausência do raio de luz. O nosso corpo é um meio de propagação opaco. Uhum. O nosso corpo é um meio de propagação opaco. Então, quando o raio de luz passa pelo nosso corpo, ele não vai atravessar. Então, o que fica escuro do nosso lado, que é a nossa sombra, é quando tem ausência de luz, porque o raio de luz não está chegando ali. Por isso que está escuro. Porque o raio de luz bate no nosso corpo e não passa. Por isso que a sombra tem o formato do nosso corpo. E do lado da sombra tem luz normal, né? É só um pedaço da nossa sombra ali que fica escuro. Porque é só a parte do nosso corpo que a luz não vai atravessar, porque nós somos um meio de propagação opaco. Então aí forma-se a sombra, tá? Além da sombra, nós temos as penumbras, que eu vou explicar primeiro, tá? Para entender melhor esse conceito de sombra e penumbra, vocês podem perceber aqui, ó, que na verdade essa sombra formada por esses ciclistas não é bem a sombra, é a penumbra. Aqui no meio vai ser a sombra. Então tem sombra e penumbra, tem uma diferença entre os dois. Eu vou explicar para vocês. Nós temos dois tipos de luz, fontes de luz também. Falei que nós temos as fontes de luz primárias e secundárias. Também podemos classificar a fonte de luz como sendo fonte de luz pontiforme ou fonte de luz extensa, tá? Que geralmente vão ser as fontes primárias. Não vai ter como ser secundária nesse caso. Então, as fontes primárias elas podem ser consideradas também classificadas como fonte de luz pontiforme e fonte de luz extensa. Quando a gente fala fonte de luz pontiforme, eu considero um ponto de luz, um pontinho ali, ó, que está emitindo raio de luz para todos os lados, certo? E uma fonte de luz extensa é quando essa luz eu tenho que levar em consideração o tamanho dela, que ela é maior. Então, fonte de luz extensa é uma fonte de luz maior. Fonte de luz pontiforme é um pontinho que vai emitir a luz, tá? Então, vamos analisar esse primeiro exemplo aqui, ó. Se eu pegar um ponto de luz, ó, essa luz ela se propaga em linha reta, não é que eu falei para vocês? Então, aqui nessa luz está saindo vários raios de luz retilíneos, ó, vários raios de luz retilíneos, certo? Então, quando a gente pega para estudar a ótica, nós vamos escolher alguns raios, tá? Os raios vão em todas as direções, mas eu vou escolher alguns raios só para poder ficar fácil o estudo. Vai ter um raio de luz aqui, ó, que ele vai passar tangenciando o meu objeto. Porque esses raios que estão aqui, ó, como eu tenho um objeto opaco, a luz não vai passar. Entende? Então eu vou pegar esse raio que vai passar pela beirada aqui, que vai passar. O que acontece? Como é um meio opaco, esses raios de luz aqui, ó, eles não vão atravessar essa superfície. Eles vão ficar aqui. Então essa sombra que está aqui, ó, é porque não chegou luz aqui. Vai chegar luz em todo o redor dela, mas aqui nesse ponto não chega luz. Por quê? Porque esse objeto opaco não deixa a luz passar. Então isso daqui é uma penumbra, tá? Ô, Anne, desliga aí para mim a lâmpada, fazendo favor. Desliga a lâmpada, por favor. E aí? Ó, eu vou fazer aqui com o pessoal da sala, só para eles verem, tá? A lanterna do celular. Deixa eu fazer aqui. Ó. A fonte de luz pontiforme é como se fosse a lanterna do celular. Ela está emitindo um raio de luz. Se eu colocar esse mouse aqui, ó,
vocês percebem que essa fonte de luz, quando ela bate no mouse, ela não vai passar. Por quê? Porque é um objeto opaco. Então a luz não vai passar por aqui. Ela vai passar o quê? Pelo lado do mouse. Vai passar por aqui, ó, tangenciando o mouse, certo? E aí vai projetar a sombra, ó. Tá vendo? Ó? Dependendo de onde eu posiciono meu mouse, vai ser a projeção da sombra, tá? Então, nessa parte aqui que nós chamamos de sombra, é quando eu não tenho nada de luz, eu tenho ausência total da luz, tá? Quando eu tenho uma fonte de luz extensa, ou seja, eu preciso levar em consideração o tamanho dessa fonte de luz, ou no caso de uma vela, eu tenho uma fonte de luz extensa, que ela é grande, em relação a um ponto, né? A chama ela é muito maior, então ela vai ter mais... ela vai iluminar mais, como se diz, né? Se eu colocar um objeto aqui, ó, quando os raios de luz eles tangenciam, o que acontece? Nesse ponto aqui é a sombra. Percebam que aqui eu tenho uma sombra, mas uma sombra mais fraca. Então aqui nesse ponto do meio eu não tenho nada de luz chegando aqui, que é a sombra. Esse ponto que a luz chega parcialmente, uma parte da luz chega. É o que nós chamamos de penumbra, tá? É uma sombra fraca, vamos dizer assim, tá? Não tem luz chegando ali também, porque vai ter um raio de luz chegando aqui, ó. Tá vendo? Na parte da penumbra, ó. Só que vai ser um raio de luz mais fraco. Então, sombra é quando eu não tenho nada do raio de luz. Penumbra é quando eu tenho pelo menos um pouquinho dessa parcela. Tá? Certo? Então, estão liberados. Gente, eu vou encerrar, na semana que eu continuo, tá? Tem algum professor que está bem adiantado com vocês? Ela está bem adiantada? Uhum. Pronto. Oi? Tchau, gente. Tchau, pessoal de casa. Vocês saíram. Vocês vão para outra sala. Sala do que agora? Não sei se ele estava vindo. Ele estava sim, não sei se ele veio hoje. Oi, ele tá dando aula de casa? Não faz? Caso de quê? Ei, meu Deus, hein? Tchau, meninas. Opa. Cai não. Tchau, Júlia. Quando tá, você não tá com saudade, né? Mas é que o deles é bem mais básico. Bem básico. Mais introdução, básico.
Uai, coloquei pra gravar. Eu andei uma quadra, eu não vou achar. Qual bicicleta? E ele tem aquele negócio do pedal, como é que tá dele, sabe? Ah, não, 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 não.